Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Band Cidade, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 10 de março. A partir de agora, você fica sabendo das principais notícias da nossa região. Boa noite para você, obrigado pela companhia. Estamos na tela da TV e também na internet ao vivo no portal bandvale.com. Confira agora os destaques do Band Cidade de hoje. 24 horas depois do temporal, especialistas tentam explicar o fenômeno que causou mais de 800 ocorrências de queda de energia e derrubou mais de 200 galhos e árvores em São José dos Campos. O trabalho de limpeza e recuperação da cidade só deve terminar na sexta-feira. Sem dinheiro nos cofres, Prefeitura de Taubaté tenta remanejar recursos de serviços de iluminação para tapar crateras na cidade. O município coleciona nesta temporada de chuva vários buracos. Enquanto as obras não acontecem, moradores reclamam dos transtornos. Contra o tráfico de drogas, a operação do Ministério Público prende 11 pessoas na região. Estudos tentam estabelecer relação de sequelas neurológicas em pacientes pós-Covid. Exercícios que estimulam o cérebro podem ajudar na recuperação. E hoje o dia é deles. Bombeiros completam 141 anos de atuação no estado de São Paulo. E você vai saber que a pandemia mudou o perfil dos chamados para a corporação. Parece que virou rotina. A cada temporal, Taubaté ganha uma cratera. Só nos últimos meses, pelo menos 4 buracos gigantes têm preocupado os moradores da cidade. Pois é, Débora, um absurdo, né? E não bastasse a insegurança de conviver diariamente com esse problema, a população vive a incerteza de quando obras definitivas devem acontecer e, o mais importante, de onde virão esses recursos. De longe já dá para ver o tamanho do problema. A cratera que surgiu no mês passado no bairro Portal da Mantiqueira, em Taubaté, piorou com as fortes chuvas dos últimos dias. A Bárbara mora há 3 anos aqui e não aguenta mais os transtornos. Acaba aparecendo escorpião, rato, e com essa rachadura que apareceu, a gente fica preocupado em piorar isso mais. Ainda mais que a gente tem criança pequena, né? Então fica preocupado com essa situação, sem contar os riscos de acidente, né? Que, querendo ou não, é bem movimentado esse pedaço. Entre o Mourisco e a Vila Aparecida, mais uma cratera na rotatória da Avenida Doutor César Costa. Aqui, o problema é a tubulação antiga do córrego canalizado. Equipes da Sabesp seguem trabalhando para resolver o problema do esgoto, mas as obras para o reparo total do buraco ainda seguem sem prazo. Resultado, mais aborrecimento para os moradores. Tem que dar a volta pro quarteirão, né, para evitar de entrar contramão. Tem câmera ali, não sei lá se funciona a câmera, mas tem, né? Então fica complicado. A cratera mais recente foi a da Rua Argentina. O asfalto cedeu no último fim de semana e o trânsito segue interditado por causa do imenso buraco. Enquanto a Prefeitura de Taubaté aguarda o processo do levantamento da verba para o reparo total da cratera aberta na Rua Argentina, a Secretaria de Obras construiu um recuo para conter o volume de água das chuvas, uma quadra acima de onde está localizado o buraco, para evitar ainda mais danos estruturais no local. Para consertar essa e as outras crateras da cidade, a Secretaria de Obras tenta transferir recursos de empréstimo para a troca de iluminação. Nós temos uma verba, uma sobra de verba que era destinada à iluminação de LED, na ordem de 8 milhões, que também é um convênio com a Caixa Econômica. E nós vamos fazer o quê? Nós estamos fazendo uma consulta à Caixa Econômica para ver se a gente pode transformar essa verba para a iluminação de LED em obras emergenciais. A Prefeitura também depende da liberação da Câmara Municipal. Logicamente que tendo esse projeto, a gente sabendo que é uma obra emergencial e precisa ser arrumada e não é de agora, logicamente que os 19 vereadores vão estar apoiando a Prefeitura, sim, com certeza. Os trabalhos para a remoção de galhos e árvores que caíram após um forte temporal em São José dos Campos devem seguir até sexta-feira. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Pelo menos isso, né? Mas os prejuízos ficaram por conta da queda de energia em vários pontos da cidade, interdições no trânsito e até a suspensão da vacina da Covid-19.
Pela manhã, diversas equipes trabalhavam na limpeza dos rastros de destruição deixados pelo forte temporal de ontem à noite em São José dos Campos. Mais de 200 árvores foram derrubadas com a força do vento, que chegou a 95 km por hora. Entre elas esta, no Jardim das Indústrias, que caiu sobre o muro de uma casa. Eu estava dentro de casa, eu vi o vento, tudo, mas eu não tinha nem noção que tinha sido tão grave. Eu só fui ter a noção com os barulhos, com os gritos, tudo. Aí eu saí pela janela, abri a janela para ver e vi a árvore caída. Os galhos também atingiram este carro, que ficou completamente destruído. Segundo a EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia na cidade, 800 ocorrências de falta de luz foram registradas, principalmente nas regiões Central, Vila Ema, Jardim Satélite e Bosque dos Eucaliptos. O volume de chuva foi de 340 milímetros. Uma situação atípica, né, de ventos muito fortes e que vários bairros aí da cidade nossa foi prejudicado. E ainda continuamos recebendo ainda solicitações, ocorrências, né, através do 156. Este vídeo mostra a chegada do temporal no início da noite de ontem. O registro foi feito pelo Lucas Alexandre, no bairro Floradas de São José, na zona sul da cidade. Ele também flagrou o momento exato que um transformador de energia pega fogo e a luz acaba. Nas redes sociais circulam ainda imagens de um possível tornado na cidade. Este outro vídeo mostra esta caixa d'água que foi parar no canteiro central de uma movimentada avenida no Jardim Aquários. Este escritório, também no Jardim Aquários, ficou alagado devido ao alto volume de chuva. O município diz que segue com um cronograma para reorganizar os bairros e limpar os estragos após o que os meteorologistas chamam de microexplosão que teria acontecido em São José dos Campos. E é quando o ar desce de forma repentina da nuvem em direção ao solo, provocando destelhamentos e até mesmo quedas de árvores. Por alguns registros, não se descarta a possível formação de um tornado, mas novamente isso depende muito da análise dos estragos e também de registros em imagem. Otávio, ainda falando dessa questão meteorológica, o INMET também investiga o que aconteceu ontem em São José dos Campos, mas acredita até que essa imagem que está circulando na rede social de um possível tornado possa ser de outro dia e não de ontem, tá? E falando da vacinação, amanhã em São José dos Campos, as UBSs Jardim das Indústrias, Paraíso do Sol, Jardim Paulista, Novo Horizonte e Vila Industrial voltam a vacinar contra a Covid. O serviço foi suspenso hoje por consequência desse temporal e a Prefeitura deixou bem claro que nenhuma dose da vacina contra a Covid foi perdida por conta de queda de energia. Apesar dessa falta de energia, mais de 800 ocorrências, 200 ocorrências de queda de árvores, transtorno só na cidade, e até sexta-feira o município segue então com a limpeza e também os moradores, né? Bastante problemas foram causados por lá em São José dos Campos. Para amanhã a chuva perde a intensidade, o dia segue com sol e calor. Desirê Brant da Somar traz as informações para a gente. Oi, Desirê, boa noite. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. Não tem frente fria na altura de São Paulo, mas ainda estamos no verão. Então, por causa do calor que fez hoje e algumas áreas de instabilidade comuns para a época do ano, o dia termina com algumas pancadas de chuva. Amanhã, a quinta-feira, será um dia de sol. A máxima prevista é de 30 graus para a região de Taubaté. E a chuva do final da quinta-feira, se vier, será muito fraca e localizada. A mesma previsão é válida para sexta-feira, que terá máxima de 29 graus. Agora, ao longo do fim de semana, volta a chover com um pouco mais de intensidade, mas isso durante os finais de tarde. Durante as manhãs, o sol estará presente e aí o calor com 29 e 30 graus vai continuar. São José dos Campos, a mesma condição. Chuva isolada na quinta e na sexta, mais pesada no fim de semana e calor de qualquer jeito, com máximas em torno dos 30 graus durante as tardes. E a Polícia Ambiental resgatou aves silvestres que estavam dentro de sacos. O flagrante aconteceu na rodovia Dutra, no trecho de Roseira. 2 tucanos, 2 siriemas e 3 periquitos maracanãs foram flagrados dentro de um carro.
Uma mulher de 58 anos que dirigia esse veículo contou que ia levar as aves para Minas Gerais. Mais de R$4 mil em dinheiro foram apreendidos com a mulher e ela vai responder em liberdade pelo crime ambiental e por maus tratos. Ela também foi multada em R$49 mil. Quase 300 quilos de drogas foram apreendidos hoje em Taubaté durante uma operação contra o tráfico de drogas. 11 pessoas foram presas. Informações com Raulston Naves. Uma mega operação foi deflagrada pelo Ministério Público e o Grupo de Combate ao Crime Organizado, GAECO, na cidade de Taubaté. A ação contou com o apoio dos policiais do BAEP, do 3º Batalhão de Ações Especiais. Foram eles que acompanharam toda a promotoria e deram cumprimento a esses mandados de busca e apreensão. 27 no total. São 11 indivíduos presos, mais de 260 quilos de droga, 75 quilos de pasta base de cocaína, arma com silenciador, munição de uso restrito. Isso mostra o poderio do tráfico, mas a polícia está sempre atenta e nós vamos continuar combatendo o crime aqui na nossa região e em todo o estado. A investigação ela visa não só desarticular a organização criminosa, é importante a gente investigar a lavagem de dinheiro, né? Tirar o poderio econômico dessas pessoas, porque senão elas voltam e reestruturam a organização criminosa. Mas o importante hoje foi esse golpe na desarticulação dessa organização criminosa e na apreensão de mais de 260 quilos de drogas, né? E isso no mercado vale mais de R$2 milhões em dinheiro. E muitos postos de combustíveis já alteraram o valor da gasolina depois da sexta alta autorizada pela Petrobras nesta semana. Desta vez, o reajuste foi de 9%, mas em São Sebastião, no litoral norte, olha só, o motorista já encontra o combustível vendido a R$ 5,94, como é o caso desse posto no bairro das Cigarras, um absurdo. O poder de consumo da população diminui, né, e as autoridades permitem esse reajuste absurdo. O sexto reajuste só este ano e o último reajuste de 9%. Postos de combustível vendendo a gasolina, então, a R$ 5,94. Um absurdo, né? Flagrante do Conrado Pois Balute, é, Conrado Balute, direto do litoral norte. Chegou a hora de conversar com o Beto Gomes, direto da Rádio Band Vale FM, em São José dos Campos, para atualizar a situação das principais rodovias que cortam a nossa região. Boa noite, Beto. Tudo bem por aí? Como é que está o movimento na rodovia Dutra nessa noite? Boa noite, Débora. Boa noite, Otávio. A todos que acompanham a Band. O motorista vai tendo hoje uma boa condição de passagem em toda a extensão da rodovia Presidente Dutra, compreendido ali pelo Vale do Paraíba, sentido São Paulo, sentido Rio de Janeiro, aqueles pontos onde é mais comum que no final do horário comercial haja o trânsito um pouco mais moroso, mas nada de tão especial, nenhum trecho com aquele trânsito difícil para o motorista, não. Boa condição de passagem tanto pela Dutra como pelo corredor Carvalho Pinto Ayrton Senna, sentido São Paulo, de volta ao Vale sem dificuldades. A Tamoios e Oswaldo Cruz, que levam ao litoral norte, tem lá trânsito bom, mas tem muita neblina no trecho de serra, então inspira aquele cuidado redobrado. Floriano Rodrigues Pinheiro com trânsito bom, cuidado ali na altura do túnel, parcialmente apagado o túnel, bem escuro ali na Floriano, que é na altura do quilômetro 31, então chegue com bastante cuidado por ali. Voltamos com vocês. Valeu, Beto, pelas informações. Então, o motorista faz uma boa viagem aqui, né, pelo Vale do Paraíba. E ainda hoje, mente em atividade. Exercitar o cérebro pode ser uma alternativa para evitar sequelas neurológicas em casos de Covid. Seguimos para Taubaté com imagens da nossa câmera instalada no Alto do Cristo. Faz 23 graus na cidade no final da tarde, que é uma pancada forte de chuva. Agora tudo tranquilo por aí. Hora certa para você, 7h03. Até já. Mais um prefeito da nossa região vai pedir a reclassificação do Plano São Paulo. Aguilar Júnior deve se encontrar amanhã com o Comitê de Contingência do Estado para apresentar dados que justificam a permanência de Caraguatatuba na fase laranja. E Taubaté, que também havia ingressado na Justiça com esse mesmo pedido de reclassificar a cidade para a fase laranja ou amarela do Plano São Paulo, hoje teve uma decisão. O juiz da Vara da Fazenda Pública da cidade, doutor Antônio Carlos Lombardi de Souza Pinto, negou esse pedido da Prefeitura. Na decisão, ele diz que a reclassificação é de competência do Estado. O município informou que vai analisar a decisão e também avaliar se vai recorrer.
São Sebastião, no litoral norte, continua com a testagem em massa em moradores da cidade para o diagnóstico de pessoas infectadas com Covid-19. Hoje os exames foram realizados no centro da cidade. Foram 676 testes e 102 pessoas diagnosticadas com Covid. Outros 19 mil testes devem ser realizados na cidade nos próximos dias. O procedimento é rápido e o resultado sai em 15 minutos, o que permite o isolamento da pessoa assintomática. 40 novos leitos vão ser abertos no Hospital Regional de Caraguatatuba para receber pacientes com Covid. Esse é um dos destaques do Primeira Hora Regional desta quinta-feira na Rádio Band Vale FM em 102,9 e no Litoral em 98,5 com a apresentação de Cláudio Nicolini. Informações com Jesse Nascimento. Boa noite, Jesse. Olá, boa noite a todos. E o governo de São Paulo anunciou no começo da tarde de hoje a criação de mais 338 leitos para o tratamento da Covid-19 em todo o estado de São Paulo. Aqui para a região do Vale do Paraíba serão destinados 40 leitos, que serão abertos no Hospital Regional do Litoral Norte em Caraguatatuba. São 20 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria que começam a ser providenciados a partir desta quinta-feira. Um novo anúncio da Secretaria Estadual de Saúde em relação à abertura de leitos deve acontecer na entrevista coletiva que está programada para amanhã a partir do 12h45 no Palácio dos Bandeirantes. E uma outra notícia que será veiculada amanhã no Primeira Hora Regional é que São José dos Campos já começa a receber pacientes de outras regionais. A informação foi confirmada pela secretária de Saúde da cidade, Margarete Correia. São pelo menos 90 pacientes de outras cidades aqui do Vale do Paraíba e também de cidades como Sumaré. Jesse Nascimento para o Band Cidade. Imaginar que se no passado a gente tivesse um planejamento melhor das vacinas, né? A nossa região, o país estaria numa situação completamente diferente, não nesse avanço de novos e novos casos de Covid-19, né? Infelizmente. Agora, torcer pela vacina, né? Especialistas pesquisam as sequelas neurológicas que vêm sendo causadas por quem teve a Covid-19. A preocupação é encontrar um tratamento precoce e eficiente. A ginástica para o cérebro pode ser uma das alternativas para evitar consequências mais graves da doença e também ajudar na reabilitação. Há quase um ano, a dona Vera pratica exercícios regularmente, mas nada de atividades físicas. Ela fica sentada e com uma caneta em mãos. O objetivo aqui é estimular o cérebro. Quem procurou e fez a minha matrícula foi minha filha. Ela percebeu que eu estava com problemas de memória e de raciocínio também. E ela procurou, encontrou e fez a minha matrícula e me trouxe aqui. E aí eu gostei. Estou aqui há um ano. Nessa escola de ginástica cerebral em São José dos Campos, ela pratica algumas atividades para manter a saúde mental. Exercícios que ela não quer mais ficar sem. Está me fazendo muito bem e eu gosto daqui também. Gosto de ter essa atividade da sexta-feira, vir para cá, venho com alegria. Os exercícios contribuem para uma boa memória, o desenvolvimento do foco e da concentração. Mas no último ano, a procura por esse tipo de atividade tem crescido a cada dia. O motivo? A preocupação com sequelas da Covid-19. De um ano para cá houve essa procura por conta do Covid, tendo em vista que o Covid ele causa algumas confusões mentais, causa alguns desconfortos motores também. Para essa neuropsicóloga e pesquisadora do INCOR, o Instituto do Coração, a preocupação faz sentido, já que a recuperação física nem sempre implica na recuperação cognitiva. Quais são estas funções cognitivas? A atenção, a memória, a visopercepção, a função executiva, que é uma das principais funções do ser humano, que é aquela capacidade que o ser humano tem de realizar tarefas básicas do dia a dia. Então,
Todas essas funções, quando comprometidas, obviamente, impactam a qualidade de vida de qualquer ser humano. E uma das formas de otimizar essa recuperação é justamente a ginástica mental. E para estimular o cérebro é preciso sair da zona de conforto. Esse exercício com o ábaco, instrumento de cálculo decimal, está entre as atividades. A contagem é tão rápida que impressiona. 72 menos 15 mais 58 menos 95. 20. Perfeito. Essa aqui é a Torre de Hanoi. O objetivo é passar todas as peças para um dos dois pinos, mas tem algumas regras. Não pode mover duas peças de uma vez e nem colocar a peça maior por cima da menor. Pode parecer fácil, mas os desafios vão aparecendo pelo caminho. É uma forma lúdica de exercitar o cérebro. A atenção ela é a porta de entrada para a memória. Tudo que você tem atenção, você melhora a sua memória. Então, o ábaco, tem muito aluno que vem à procura desse método, esse uso do ábaco, e os jogos. Hoje em dia, a gente tem feito muito jogo na tela e jogos individuais por conta da pandemia. Os pacientes, de uma maneira geral, que mantêm o cérebro ativo ao longo de toda a vida, têm uma maior perspectiva no final da vida de que o cérebro esteja num estado melhor e tenha uma reserva funcional maior. Então a gente acredita que os pacientes que venham a ter a infecção pelo coronavírus e que tenham a lesão do sistema nervoso e que tenham um cérebro que foi mais ativo, um cérebro que foi mais ativado, um cérebro que teve mais, entre aspas, um bombardeio de informações, possa ter uma recuperação melhor e possa levar a uma menor carga de lesão com a agressão do coronavírus. As pesquisas do INCOR ainda estão em andamento e o resultado deve servir para a Organização Mundial da Saúde definir os métodos de recuperação. Não tenho jogos, o que eu faço? Faça caminhada, faça exercícios aeróbicos, yoga, faça pilates, faça com que o seu cérebro seja oxigenado. Eu espero que todos vocês possam se reabilitar e, por gentileza, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel na mão, chegando em casa quando necessário sair, entrem em casa, tirem seus sapatos fora, vão direto para o chuveiro e a roupa é para ser lavada em separado. Espero que todos vocês fiquem muito bem. Cuidados importantes. Agora, sobre esses exercícios para o cérebro, acho que eu vou ficar com atividade física mesmo. Também vou ficar nessa também. Tem um nó no cérebro aqui assistindo. E depois do intervalo, crianças em casa, família em casa, cuidado constante nessa pandemia. E os bombeiros alertam para os riscos de acidentes domésticos durante o isolamento social. Bora para Campos do Jordão, agora na tela, imagens da Serra da Mantiqueira, 16 graus por lá neste momento. Hora certa para você, agora 7 horas e 13 minutinhos. Com as pessoas mais tempo em casa na pandemia, aumenta também a preocupação com os acidentes domésticos. Só no ano passado, os bombeiros atenderam mais de 600 ocorrências de fogo em casas da região. E esse trabalho dos bombeiros, Débora, é importante para prevenir que acidentes se transformem em tragédias. Hoje, a corporação completa 141 anos de existência aqui no nosso estado de São Paulo. Quem olha a cozinha da Dona Madalena hoje nem imagina que há pouco mais de 2 semanas o Corpo de Bombeiros de Taubaté atendeu uma ocorrência nesse cômodo do apartamento. A aposentada colocou uma panela no fogo baixo para esquentar feijão. Saiu de casa para ir ao médico e esqueceu de desligar a chama. Minutos depois, quando estava na rua, ela recebeu a ligação de uma vizinha dizendo que havia muita fumaça no local. Você venha porque está saindo fumaça do seu apartamento e os bombeiros estão parados lá na frente do prédio. Aí eu fiquei assim apavorada, já peguei o carro e já vim correndo para cá. Quando a Dona Madalena chegou no apartamento, a equipe já havia arrombado a porta e desligado o fogo. Como a ação foi muito rápida, não chegou a haver um incêndio. O estrago foi só na panela, que teve que ser jogada fora. Nós desligamos a panela, desligamos o fogo, entramos dentro do apartamento para ver se tinha alguém deitado, se tinha alguém desmaiado ou coisa parecida. Vimos que não tinha ninguém no apartamento, que foi esquecido mesmo.
voltamos, desligamos o gás e colocamos a panela para fora, né? A gente sempre acha que acontece as coisas com os outros, não acontece com a gente. Mas não é assim. Uma hora as coisas acontecem com a gente mesmo, né? Mesmo você tendo cuidado. Esse tipo de ocorrência tem sido comum durante a pandemia. No último ano, o Corpo de Bombeiros atendeu 627 ocorrências de fogo em residência aqui na região. Em Taubaté foram 42. O comandante regional explica que o que mais tem causado acidentes desse tipo é o esquecimento de panelas no fogo. Não tem como não fazer essa relação. É comum, é normal as pessoas estarem mais em casa, cozinharem mais, as crianças estarem mais em casa. Então tem esse tipo de acidente de fogo em residência. Então está intimamente ligado com a pandemia. Por isso é importante se atentar a alguns cuidados. Toda vez que for sair, olhar bem se tem alguma vela acesa, apagar a vela, atentar a panela no fogo, desligar, olhar 2 vezes mesmo para confirmar. E alguns equipamentos elétricos, né? Um exemplo, o celular. Às vezes a pessoa deixa o celular carregando e deixa em cima de uma madeira, né? De uma mesa, próximo de um sofá, de um tapete. Esse celular, se ele superaquecer, ele pode ter um princípio de incêndio. Nesta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo completa 141 anos. Em Taubaté, são 5 décadas de atuação no combate a incêndios e ajudando a salvar vidas. Quantas pessoas ajudamos, né? Quanto patrimônio salvamos, quantas vidas salvamos. Estou no Corpo de Bombeiros desde que me formei, pretendo ficar muitos anos, ajudar muitas pessoas. Quem sai ganhando com isso, além de nós, né, é a população. Parabéns aos bombeiros, os nossos heróis do dia a dia, né? Nossos heróis, com certeza, do cotidiano, sempre com a gente, né? E esse foi o Band Cidade de hoje. Mais informações da nossa região você confere em bandvale.com e também amanhã, a partir de 6h30 da manhã, no Bora São Paulo. Boa noite para você. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Hoje o destaque fica por conta do discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a anulação das condenações dele na Lava Jato. Não perca. Tchau, gente. Boa noite. Até...